Graça e paz, amados. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Mas antes eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, que se inscreva, acione o sino de notificação. E eu peço que você tenha aquele cuidado especial de acionar a opção todas. E assim você não vai perder nenhum dos nossos vídeos. E você que já é inscrito, continue compartilhando os nossos vídeos, deixando seu like, seu comentário, porque isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Então eu peço que você nos ajude, nos dê a sua colaboração neste sentido, tá bom? Dito isto, vamos à mensagem de hoje, Gênesis capítulo de número 16, a partir do versículo de número 4. Que Abrão habitara na terra de Canaã, e ele possuiu a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Queridos, eu quero refletir com você acerca desta mensagem. A Bíblia diz aqui no capítulo 16 que Abraão, depois de 10 anos que estava habitando na terra de Canaã, e que havia recebido uma promessa de Deus, que ele seria pai de uma grande nação. Abraão, ainda chamado Abrão, ele dá ouvidos à sua esposa Sarai, quando ela então decide por ela mesma que Abraão teria um filho, e esse filho não seria com ela, mas seria com a sua escrava. Ela então era estéril, e ela pairou sobre ela a dúvida, pairou sobre ela a desconfiança de que Deus não cumpriria com a promessa que ele fez a Abraão. Por sua vez, Abraão se deixou levar pela falta de fé, pela dúvida que pairou sobre Sarai, e aceitou a proposta que ela lhe fez. Abraão então teve relações com a sua escrava, e a Bíblia vai dizer que quando a escrava engravida, ela então despreza Sarai. Ela despreza porque ela se achou melhor, ela se achou mais mulher do que Sarai. Mas isso, queridos, é interessante nós refletirmos que Sarai aqui estava colhendo o fruto da sua desconfiança, o fruto da dúvida que pairou sobre ela e que ela deixou esta dúvida entrar no coração dela. Nós não podemos ter dúvidas acerca das promessas do Senhor em nossas vidas. Muitas vezes as pessoas podem até te chamar de sonhador, as pessoas podem até chamar você de louco, as pessoas podem até dizer que você é um fanático, as pessoas podem até duvidar dos seus sonhos, dos seus projetos, das promessas que Deus fez sobre a sua vida, mas o importante é você não desviar o foco. O importante é você não perder a fé. O importante é você não deixar a dúvida entrar no teu coração. Eu nunca esqueço de um amigo que eu tenho. Ele ficou cego, acho que ele tinha uns 8 anos de idade, mais ou menos. E ele um dia foi a um culto e o pastor orou por ele. Quando o pastor orou por ele e disse, volte a enxergar em nome de Jesus. E ele voltou a enxergar. E ele conta que quando ele olhou, ele viu tudo ao redor dele. Ele viu a mãe, ele viu tudo. Só que a dúvida entrou no coração dele. Ele pensou, será que eu estou enxergando mesmo? Quando ele pensou isso, a visão dele foi embora e nunca mais voltou. E a Bíblia nos alerta, lá em Tiago, capítulo de número 5, que aquele homem cheio de dúvida, ou a pessoa cheia de dúvida, ela não vai receber nunca nada do Senhor. E ela é como as ondas impelidas pelo vento de um lado para o outro. Então nós não podemos ter dúvidas, não podemos duvidar das promessas do Senhor, nós não podemos deixar que a desconfiança ela se torne mais forte do que a promessa do Senhor em nossas vidas. Eu quero deixar essa mensagem para você. Você que talvez nem acredita mais na volta de Jesus. Você que talvez nem acredita mais que Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. E tem gente, irmãos, tem gente que não acredita mais, não é? A Bíblia diz, Paulo disse lá em 1 Timóteo, capítulo 4, se não me engano, não me lembro agora o capítulo exato, mas a Bíblia diz que
muitos, né, vão dizer assim, desde quando a gente, né, desde quando nós éramos moços, ouvíamos falar dessa promessa e ela nunca se cumpriu. Então nós precisamos, irmãos, continuar crendo firmemente nas promessas do Senhor para as nossas vidas. Eu tenho promessas de Deus na minha vida que ainda não se cumpriram. Eu tenho promessas de Deus na minha vida que, às vezes, eu olho para elas e eu penso, meu Deus, quando é que elas vão se cumprir? Mas eu não posso, hipótese alguma, duvidar de que o Senhor fez essas promessas para mim. Porque, irmãos, quando você busca o Senhor, quando você ora, quando você busca ter uma intimidade com o Senhor, Ele fala contigo e Ele revela coisas que às vezes são pessoais para você. E que nem é bom você repartir com outras pessoas, porque às vezes as outras pessoas não entendem, chamam até você de maluco, chamam até você de sonhador. Quantas vezes eu ouvi alguém dizer para mim, isso é coisa do seu coração, isso é coisa da sua mente, isso não foi Deus quem falou com você. Mas eu sei, irmãos, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que as promessas do Senhor, elas se cumprem. Um dia desse eu estava orando de madrugada, acerca de um projeto que o Senhor colocou na minha vida, e aí o Senhor falou comigo assim, olha, não desista, se vocês desistirem, porque esse projeto, ele envolve uma outra pessoa. E o Senhor disse para mim, se vocês desistirem, eu levanto outras pessoas e eu levo o projeto adiante. Então nós não somos insubstituíveis. Em hipótese alguma, nós não somos insubstituíveis. Se nós não queremos fazer a obra do Senhor, se nós rejeitarmos o chamado do Senhor para fazer a obra dele, Ele vai levantar outra pessoa para fazer. Né? Ele vai levantar outra pessoa para fazer. E Sara e Abraão, né, eles duvidaram da promessa do Senhor. E olha como o Senhor foi misericordioso, o Senhor ainda manteve a promessa sobre Abraão. E deu a Abraão um filho, que nós conhecemos a história, que é Isaac. Mas eles não precisavam passar o que eles passaram. Eu vejo aqui eles brigaram, teve uma confusão entre os dois, não é? Teve uma discussão, teve um atrito entre os dois. Por quê, irmãos? Por causa da falta de fé da esposa de Abraão. E Abraão contribuiu com isso quando ele aceitou a proposta dela. Irmãos, a Bíblia é linda. E a Bíblia mostra que ninguém é perfeito. Abraão não era perfeito. Ninguém, irmãos, nenhum personagem bíblico, exceto Jesus, alcançou a perfeição, era perfeito em tudo. Somente Ele. Então eu quero deixar essa mensagem para você. Não deixe a dúvida entrar no seu coração. Não deixe a falta de fé atrapalhar você alcançar as promessas de Deus na sua vida. Sobretudo, a maior promessa, que é um dia morar com Cristo na eternidade. Amém? Ore comigo, em nome de Jesus. Querido eterno Deus, Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concede mais um dia, Senhor, para estarmos vivos, glorificando e exaltando o Teu nome. Pai, abençoe cada pessoa que assistiu este vídeo, cada pessoa que ainda vai assistir, que o Senhor derrame sobre elas a Tua graça, a Tua bondade e a Tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Queridos, muito obrigado e que Deus abençoe você. Um grande abraço e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.